Bom dia, vamos sentando. Olha aí. Saúde. Bom dia, crianças. Eu queria começar fazendo uma pergunta aqui para vocês. Vocês sabem o que é torcer? Pode ter dois significados, né? Que negócio estranho, né? Mas, por exemplo, quando você vê assim aquela imagem de um jogo de futebol, ou um jogo de basquete, ou um jogo de vôlei, sempre tem o quê naquele lugar onde tem aquele jogo? Tem uma quadra, uma bola, pode ser um esporte sem bola também, viu? Mas tem o que lá dentro da quadra? Pessoas fazendo o quê? Fazendo gol, jogando. Existem jogadores ou pessoas cantando de repente ali num palco, né? Um show que uma pessoa vai, de uma banda que essa pessoa gosta muito e tem aquela pessoa ali cantando. Eu entendi o que você está dizendo. Mas ao redor daquela quadra, em volta dos jogadores, tem o quê? Um monte de pessoa fazendo o quê? Torcendo. É sobre essa torcida que eu quero falar com você. Você já viu no estádio de futebol, na televisão pelo menos, ou quem é que já foi no estádio de futebol? Eita, ó, tem gente aqui que já foi. Do esporte? Eita. Eita, e foi muita emoção quando aconteceu isso? Hã? O que é que a torcida faz quando o time que ela gosta faz um gol? Ela grita. Faz o que mais? E? A torcida se alegra. E principalmente quando ela ganha um troféu. Mas pode ser qualquer esporte. Ou pode ser, como disseram aqui, uma banda que você gosta muito. E geralmente tem aquela plateia ali cantando e vibrando por aquilo que aquela pessoa gosta. Eu queria hoje falar com vocês aqui, perguntar a vocês, ou mostrar para vocês que no povo de Israel também havia uma grande torcida. Mas a torcida que o povo de Israel fazia era pelo seu rei. No salmo que a gente vai conversar hoje aqui, com todos juntos, né, que vamos ficar aqui todos juntos, nós vamos ver o povo de Deus torcendo pelo rei Davi. Porque quando um rei subia ao trono de Israel, o povo ficava muito feliz. O povo queria o sucesso daquele rei. O povo queria que aquele rei fosse um grande vencedor, um grande campeão de muitas batalhas. E isso fazia esse povo orar pelo rei e pedir a Deus que Deus concedesse muitas vitórias ao rei de Israel. Mas sabe o que isso me faz lembrar, crianças? Qual foi o rei que mais venceu batalhas? Davi. Mas tem algum outro, depois de Davi, que venceu mais batalhas do que Davi? Não? Eu vou dar uma dica aqui. Como Jesus era chamado quando ele veio aqui no mundo? Como é que, por exemplo, aquele cego que queria ser curado, como foi que ele chamou a Jesus? Você lembra aquela história do cego? Que ele queria ver e ele precisou ir atrás de Jesus e ele começou a gritar. O que é que ele gritava? Jesus, filho de Deus. Não, ele é filho de Deus, sim. Mas ele gritou outra coisa. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Você sabia que Jesus é o rei que mais venceu batalhas, que até hoje ele é rei também e continua vencendo batalhas,
e ele vai vencer a batalha final no dia da sua volta, quando ele colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E você sabia que acima de todas as torcidas que você pode fazer por um time de futebol, por um time de basquete, ou vibrar por algo que você gosta muito, um cantor, não sei, aquilo que faz você gritar muito. Você sabia que o que mais deve fazer você vibrar, torcer e orar é o reinado do Senhor Jesus Cristo? É Ele quem deve emocionar o nosso coração. É Ele quem deve mexer conosco ao ponto dele ser a nossa maior alegria e a vitória de Jesus ser a nossa maior vitória. É por isso que quando, por exemplo, eu estava agora esses dias vendo os jogos internos do Colégio Agnes, tinha muito menino chorando lá, muita criança inconformada porque tinha perdido o jogo e a sala dela não foi campeã ali daquele esporte. Você sabia que essa pessoa não precisa se desesperar quando a gente perde lá no judô, quando tem lá, não é, o campeonato lá de judô? Eu sei que muita gente hoje faz judô e às vezes a criança fica triste porque perdeu. Não se preocupe, porque a grande... Como? Na mesma hora a pessoa fica triste, não é não? Porque se machuca. E aí a gente fica pensando que é o fim, que tudo está perdido, que a gente agora está perdido da mãe também, leva a gente a chorar, né? Mas saibam sempre de uma coisa, crianças: a nossa grande vitória está na vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso grande campeão, que nunca perdeu e que nunca perderá uma batalha. E essa é a razão da nossa torcida, da nossa oração e da nossa alegria. Eu queria agora orar com vocês. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque quer sejamos crianças ou quer sejamos adultos, nós podemos ser alegres, nós podemos vibrar sim, porque o Senhor Jesus é o nosso grande Rei, vencedor em todas as coisas. Ó Pai, ergue os nossos olhos, eleva o nosso coração às grandes vitórias de Cristo Jesus, para que a nossa vida não seja uma vida de frustração, de tristeza nesse mundo, mas seja sim uma vida de fé e de alegria na obra de Jesus. Assim te oramos, ó Deus, no nome dele. Amém. Você pode sentar no seu lugar. Cuidado aí na hora de descer. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 20. Onde daremos continuidade à nossa exposição dos salmos que temos feito. Semana passada pudemos ser alimentados pela palavra do Senhor no Salmo 19. Vimos que o Senhor Deus se revela a nós através da sua criação, mas de forma muito especial, Ele se revela a nós através das Escrituras Sagradas, através da lei do Senhor. E antes mesmo de lermos o Salmo 20, você deixa sua Bíblia aberta. Eu quero retomar um pouco aquilo que a gente falou aqui com os pequeninos. Nós, muitas vezes, somos torcedores vibrantes diante daquilo que nos move, diante daquilo que nós gostamos. E falamos aqui a respeito de um time de futebol, por exemplo, ou aí o que está em alta hoje em dia, um time de basquete. Estamos aí nas finals da NBA e muitos estão aí assistindo até tarde da noite os jogos e vão vibrando com aquilo ali que está acontecendo. Ou às vezes você gosta de um jogador específico e ali você torce, não é nem tanto por aquele time, mas por causa daquele jogador.
E parece que quando aquele time está jogando, é como se você estivesse jogando também. Então, a vitória daquele time parece ser a sua vitória. E a derrota daquele time parece ser a sua derrota. Nós também torcemos por políticos ou por visões políticas. E nós nos alegramos quando aquela visão política que nós concordamos, ela finalmente parece estar colando ali naquela sociedade, e a gente termina apostando todas as fichas naquela visão política ou naquele político. Nós também vibramos com as conquistas, com as nossas próprias conquistas, mas também com as conquistas daquelas pessoas que nós amamos. Por exemplo, quando um filho, ele vai bem em algo, ele se forma na faculdade, parece que a alegria do pai é maior do que a alegria do próprio filho. Não é verdade? Porque nós temos em nosso coração essa propriedade de torcer, de se identificar com uma outra coisa, porque essa outra coisa termina nos representando. E o interessante é que, muitas vezes, aquilo que nos leva a torcer é também aquilo que nos leva a orar. Voltando para a imagem aí do estádio de futebol, você já viu quando a partida é muito importante? Parece que os torcedores se tornam ali religiosos. E eles passam a se ajoelhar, eles levantam as duas mãos para o céu. Você já viu isso? Começam a se benzer e fazer preces a Deus para que aquele time ele seja vitorioso, para que aquele time ele seja campeão. E há uma ligação muito forte entre torcer e orar. Há uma ligação muito forte entre aquilo que nos motiva e a nossa vida de oração. Mas o salmo que a gente vai meditar hoje aqui, o Salmo 20, ele mostra uma torcida um pouco mais nobre, ou por que não dizer muito mais nobre do que as outras torcidas e orações que nós fazemos em nossa vida, porque esse salmo trata pela torcida e pela oração, pelo reino de Jesus Cristo, pelo trono de Davi, pelo rei, o nosso ungido, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós veremos hoje aqui que o nosso coração deve ser muito mais vibrante, muito mais motivado em orar pelo reino de Deus e em torcer pelo reino de Deus. Então vamos ler o Salmo de número 20. Diz assim: O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. O contexto, meus irmãos, desse texto do Salmo 20, é situado na parte dos Salmos onde o Senhor Deus expõe a história da confrontação que o povo de Israel sofre por meio daqueles que não são do reino de Deus, mas especificamente a confrontação que o reino, que os reis de Israel, e aqui a figura do rei Davi, sofrendo perseguições, sofrendo afrontas, não somente porque era o rei Davi, mas por causa da promessa do reino de Deus. Essa batalha
ou essa oposição do reino de trevas contra o reino de luz, ela é exposta, pelo menos aí nos 40 primeiros salmos que nós temos no Saltério. Então esse Salmo 20, ele vai apontar para essa crise, ou para essa batalha que sempre está acontecendo ali na vida do rei Davi. Nós temos visto também, desde o começo aqui das nossas exposições, por exemplo, no Salmo 2, que a vitória, no entanto, dos reis de Israel, ou do reino prometido do Messias, ela é uma vitória certa. O Deus soberano, que é rei do universo, ele levará toda essa história do rei de Israel, ou dos reis de Israel, até chegar na pessoa de Cristo, mostrando o seu poder vitorioso sobre o reino das trevas. Então, aqui, nesse salmo específico, nós conheceremos uma oração que expressa um forte desejo, por que não dizer uma espécie de torcida pela vitória do rei em forma de oração. Então eu convido você a ir acompanhando e aí conferindo nesse salmo, olhando para as escrituras, olhando para a Bíblia que está aí em suas mãos, para que a gente entenda como é que essa torcida, como é que essa oração pelo reino de Deus, ela acontece desde a antiguidade, desde do trono de Davi. Davi começa dizendo ao mestre de canto, Salmo de Davi, que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja. Então já temos aqui duas realidades sobre os reis humanos de Israel, especificamente sobre o rei Davi, mas que também são realidades quando entendemos que o trono de Davi, que a promessa, que o pacto do reinado que é ministrado a Davi, ele chega ao Senhor Jesus Cristo, como sendo aquele rei perfeito, como sendo o grande vencedor, mais vencedor inclusive do que o rei Davi, o ungido do Senhor, o Messias prometido, o Senhor Jesus Cristo. E algumas características sobre esses reinados, elas começam a ser colocadas aqui nesse texto como motivo de oração. Não apenas como motivo de oração do povo para com o rei, mas também como motivo de oração do próprio rei em relação ao seu reinado. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, mostra que seria a realidade dos reis de Israel, eles sofrerem, a perseguição acontecer, a oposição quanto ao ungido do Senhor, porque o rei, ele era ungido do Senhor, e o maior dos ungidos é o Senhor Jesus Cristo. Essa oposição sempre haveria em relação ao reino de Deus. Quando olhamos a história do rei Davi, nós vemos isso de forma extremada, mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, nós percebemos isso de uma forma ainda maior. O reino de trevas, ele se levanta contra a pessoa do Senhor Jesus. Lembre-se da tentação do Senhor Jesus no deserto. Tudo foi feito para que o Senhor Jesus desistisse da sua obra vitoriosa. Para que o Senhor Jesus, ele pecasse na sua caminhada, ele não fosse perfeito em todas as coisas, ele não cumprisse a lei perfeitamente para nos representar na cruz do Calvário. Tudo foi feito. Até o próprio apóstolo Pedro, em um determinado momento, ele se deixa levar pelo reino de trevas e tenta propor que o Senhor Jesus, ele não fosse à cruz, ele não padecesse. Mas o Senhor Jesus, ele foi fiel até o fim, ele venceu todas as suas tribulações. Ele foi até a morte e morte de cruz, para que no final ele ressuscitasse e levantasse a bandeira da sua vitória. Nós podemos entender que a vitória do Senhor Jesus, ela é fruto de oração. Oração do seu povo, oração dos reis anteriores ao rei Jesus.
e da oração do próprio Rei Jesus. Porque na caminhada de Jesus como rei, ele também orou pelo seu próprio ministério. Ele nos ensinou a orar, por exemplo, irmãos, para que o reino de Deus viesse na oração modelo do Pai Nosso. Que venha o teu reino, que o teu reino se estabeleça. Ele pratica essa oração, ele ensina essa oração aos seus discípulos. Oração essa que foi praticada pelos homens de Deus desde o Antigo Testamento até o momento em que o Senhor Jesus veio ao mundo, e que ela deve ser praticada pela igreja do Senhor até os dias de hoje. Nós ainda oramos que venha o teu reino. Muitas tribulações, elas se levantam contra o rei, contra o reino de Deus. E o salmista Davi, ele está orando, está ensinando o seu povo a orar, para que o reino de Deus, ele permaneça mesmo em meio a tribulações, para que o Deus de Jacó, ou seja, o Deus da aliança, ele mostre a sua fidelidade, ele prove, ele exponha a sua fidelidade ao pacto em todos os momentos, protegendo o rei e fazendo com que o reino de Deus, ele sempre prevaleça. Que do seu santuário, versículo 2, lhe envie socorro, e que desde Sião o sustenha. E aqui é a prova que o Deus do santuário, aqui na época de Davi, o Deus que do tabernáculo mostrava a sua presença, esse mesmo Deus do santuário fosse gracioso e concedesse sucesso ao ministério do rei, a esse ofício real que o rei de Israel deveria ali realizar. Que Deus do seu santuário lhe envie socorro nos momentos difíceis, e que desde Sião era o lugar onde o templo do Senhor seria construído, onde a Arca da Aliança estaria, ou seja, que Deus da sua habitação santa e poderosa, ele, através dessa oração respondida, ele venha dar forças ao rei no momento dos seus problemas, no momento das suas tribulações. Mas, seguindo o Salmo, a partir do versículo 3, ou no versículo 3, o salmista Davi diz assim: que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Uma outra coisa que chama a atenção nesse ofício do rei é que em alguns momentos o próprio rei Davi e também o Senhor Jesus Cristo, que acumula ofícios, ele não é apenas rei, mas ele é também sacerdote. Esse rei, ele não apenas está olhando para as suas ambições, para ganhar poderes, para estender o seu reinado simplesmente por uma razão egoísta. Mas ele, quando olha para o seu povo, ele considera que o seu povo é um povo pecador. E que a melhor coisa que esse povo pode experimentar é o perdão dos seus pecados. É o relacionamento com Deus fluindo. É o prazer, é a alegria de, mesmo sendo um povo pecador, aquele povo fosse um povo que, ao serem oferecidos os sacrifícios, as ofertas de cereais, os holocaustos, Deus ouvisse a oração do sacerdote, Deus ouvisse a oração do próprio rei e fosse favorável a esse povo, estendesse a sua bênção a esse povo. A motivação do coração desse rei deveria ser essa, e a oração que Davi está ensinando ao povo, para que esse povo fizesse não apenas em relação ao seu reinado, mas em relação aos reis que viriam depois de Davi, Salomão, e dali por diante, mesmo depois o reino dividido como reino norte e reino sul. Essa oração e algumas outras feitas ao rei no livro dos Salmos,
Essa oração era um sinal de que o povo deveria orar para que Deus ouvisse a oração que o rei fazia. Então seria mais ou menos uma oração pelas orações. Você já parou para pensar nisso aqui? O povo deveria orar dizendo assim: Senhor, ouve a oração do rei. Que o rei seja alguém que quando dobra os joelhos, que o rei seja alguém que quando ora, o Senhor ouve os seus pedidos, ouve a súplica do seu coração. Queridos, nós sabemos que o rei que foi perfeito em interceder pelo seu povo, nem foi o rei Davi, mas foi o rei Jesus, o filho de Davi. Ele não apenas ofereceu holocaustos e sacrifícios, ele entregou a si mesmo como sacrifício. A oração de Deus foi atendida. A oração do próprio Cristo como rei foi atendida por Deus. Porque o Senhor Jesus é aquele que entregou a sua própria vida como sacrifício, para que as suas próprias orações a respeito do povo, e aí você pode lembrar lá de João 17, quando o Senhor Jesus intercede pelo seu povo, pela sua igreja, não só da sua época, mas pela igreja do futuro, a sua oração é atendida, porque o Senhor Jesus, ele não apenas oferece holocaustos, mas ele se dá como sacrifício pelo seu povo. Deus ouviu a oração sacerdotal de Jesus. Esse é o modelo perfeito de rei. O rei que ora pelo seu povo, o rei que tem as suas orações atendidas pelo seu povo, um rei que se entrega pelo seu próprio povo. Glorificado seja o nome do rei, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na continuação, a partir do versículo 4, o salmista Davi diz: que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. É uma oração que a gente tem medo de fazer. Se esse texto estivesse falando de um contexto de reinado fora de Israel, de um contexto de reinado que não dissesse respeito à linhagem do Messias, seria muito perigoso a gente fazer essa oração. Se a gente dissesse assim: Senhor, ouve todas as orações do nosso presidente, ouve todas as orações do nosso governador, seria um grande risco, seria um grande perigo nós fazemos essa oração, na verdade. É claro, queridos, que o rei Davi aqui é um tipo de Cristo. O trono de Davi aponta para o Senhor Jesus. E quando nós entendemos que nós devemos orar para que os desejos do coração do rei se realizem, nós estamos olhando para toda a revelação bíblica e entendendo que os desejos do Senhor Jesus são desejos perfeitos, que glorificam a Deus e que buscam o bem dos seus súditos e que buscam o bem do seu povo. Por isso nós podemos orar sem medo, quando nós entendemos que devemos orar pelo reino de Deus, dizendo: Senhor, que a vontade de Cristo se estabeleça. E você note que a oração do Pai Nosso, ela está muito dentro dessa história aqui. Senhor, que seja feita a tua vontade, que venha o teu reino, que a vontade do Messias, ela se estabeleça nesse mundo que padece, nesse mundo que a cada dia arrepia os nossos cabelos, de tanta coisa louca que a gente vê, mas também de tanta coisa louca que nós mesmos praticamos. Senhor, que venha o teu reino, ouve os desejos do coração do rei e principalmente do rei, do nosso Senhor Jesus. Tudo isso, queridos, a partir do versículo 5, gera uma certeza. Segundo a perspectiva do salmista, o povo, ele começa a celebrar diante daquilo que eles estão vendo como oração modelo que Davi está propondo para o povo. E ele diz: celebraremos com júbilo a sua vitória.
e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, celebraremos com júbilo. Quando o povo de Deus, ou quando o povo do Senhor ali, no contexto do reinado de Davi, ele começasse a orar pelo rei, e o Senhor começasse a encher o coração daquele povo de fé, mesmo antes que a vitória acontecesse, esse povo já seria motivado, já estaria torcendo pela vitória, mas não torcendo como quem torce para o time que eu torço aqui em Pernambuco, quando eu torço quase sabendo da derrota do meu time. Não era assim essa torcida. Esse povo, eu não vou dizer qual é o meu time, vou até esconder meu chaveiro, está lá em cima. A torcida pelo reino de Deus não é assim. É uma torcida cheia de fé no coração. É uma torcida certa da vitória, mesmo antes que a vitória aconteça. Sim, celebraremos com júbilo a sua vitória, e no nome do nosso Deus, nós hastearemos pendões, porque nós sabemos que quando se trata do reino de Deus, a vitória virá com toda certeza. Então ele diz no versículo 6, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. O histórico de Davi mostrava isso. Deus tinha dado tantos livramentos, tantas vitórias a Davi, ainda daria tantas vitórias a ele, que quando nós entendemos que esse texto mostra também o trono de Davi até Cristo, nós também temos certeza de que a vitória do Senhor Deus é uma resposta de oração. Enquanto o povo de Deus orava desde o Antigo Testamento, enquanto nós oramos nos nossos dias, a vitória de Jesus, ela é uma resposta à oração do próprio Cristo, a oração do seu povo por toda a história, a oração da sua igreja, em toda a história da igreja, até chegar nos nossos dias. Nós oramos, nós vibramos, nós torcemos, porque sabemos que a vitória é certa. E Deus responderá instaurando o seu reino no mundo. Essa é a nossa torcida, essa é a nossa alegria, antes mesmo do Senhor Jesus voltar. Então, o texto continua mostrando a confiança dos reis, a confiança de Cristo e a confiança do seu povo, e mostrando que essa confiança, ela não estava nos recursos desse mundo e aqui dessa terra. Veja o que diz, a partir do versículo 7. Uns confiam em carros de guerra, outros em cavalos. Nós, porém, assim como Paulo disse para Timóteo, nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Essa era a base da força do povo de Deus. Se os súditos do rei Davi crescem nisso, eles seriam fortalecidos. Assim como Davi foi fortalecido quando ele foi lá derrubar o gigante Golias. Assim como o rei Davi foi fortalecido quando ele derrotou um leão, como foi bem pregado aqui pelo reverendo Daniel, o povo de Deus também encontraria força. O próprio rei Davi continuaria encontrando forças, continuaria vencendo as batalhas, não pela própria força, não pela própria habilidade, não por alianças feitas com esse mundo, mas pelo poder de Deus, pelas promessas, pela aliança, pelos atributos, pela fidelidade de Deus. Essa era a força do rei, essa era a força do povo desse rei. Uns confiam em carros de guerra,
outros em cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Entenda aqui que em determinado momento eles se ergueram, eles se levantaram. Os inimigos humilharam ou buscaram humilhar o povo de Deus em toda a história de Israel. E até hoje é assim. O inimigo se opõe ao reino de Deus em nossos dias. E há momentos que parece que são eles que estão erguidos e nós estamos ali meio que oprimidos por tudo que vem acontecendo. Quem de nós não se sente assustado com os movimentos ideológicos, por exemplo, que estão acontecendo em nossos dias, e parece que nós estamos sendo ali espremidos contra a parede? Mas quando nós usamos de armas humanas para vencer esse tipo de coisa que o reino de trevas vem a levantar contra nós, nós não temos sucesso. Por outro lado, quando nós invocamos o nome do Senhor, aí sim, algo acontece. Algo que vai muito além das nossas capacidades, algo que está muito além da nossa visão, passa a acontecer. Então, aqueles que estavam de pé, eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantaremos e nos manteremos de pé. Lembre-se que aqui está uma oração. Era sobre isso que nós deveríamos orar, ou que o povo de Deus deveria orar em relação ao rei, ou aos reis que viriam ali depois de Davi, para que, se porventura em meio a uma tribulação, aquele rei se sentisse encurvado, e o seu povo também se sentisse encurvado, esse povo se erguesse, e os opositores do reino de Deus, eles caíssem, eles se prostrassem. Então, um movimento inverso, uma virada de jogo aconteceria na vida dos reis de Israel. E foi exatamente assim que aconteceu no reinado, ou quando o Senhor Jesus veio a esse mundo. Durante muito tempo na história da encarnação de Jesus, muitos pensaram: esse é um rei fraco, esse é um rei que está sendo humilhado, é um rei que está sendo perseguido. É um rei que ele foi humilhado a tal ponto que ele foi pregado no madeiro. Ele foi considerado maldito. Que espécie de rei é esse que está sendo tão subjugado assim? A oração de Jesus e a oração do povo de Deus foi respondida. O Senhor Jesus, ele não permaneceu na cruz do Calvário. O Senhor Jesus, que foi humilhado a tal ponto, ele tem a sua vida recobrada. O Senhor Deus responde à oração, o Senhor Deus o ressuscita dos mortos, e uma grande virada de jogo acontece na vida dos discípulos do Senhor Jesus, daqueles que eram o povo de Deus vivo naquela época, no momento onde eles não estavam perdidos, onde eles não sabiam o que fazer, onde a opressão do reino de trevas parecia ter vencido ali o Filho de Deus. Aqueles homens e aquelas mulheres, eles vão à sepultura de Jesus, e os anjos do Senhor dizem: por que você está procurando dentre os mortos aquele que já é ressuscitado, aquele que está vivo? O próprio Senhor Jesus aparece ali às mulheres. Depois o próprio Senhor Jesus, vivo, ressuscitado, aparece entre os discípulos. Ele come entre os discípulos. Ele caminha com os discípulos de Emaús. Ele aparece mais adiante a uma grande quantidade de pessoas, e ele mostra a sua vitória. Ele mostra a sua ressurreição. E em seguida, ele envia os seus discípulos ao mundo. E a vida desses discípulos que são enviados ao mundo é uma vida que permanece a orar pelo rei. Porque o Senhor Jesus, como rei, ele já voltou aos céus.
Ele está vivo, Ele reina, Ele já subjugou o reino de trevas. Contudo, nós aguardamos a volta desse rei, o momento onde todos os inimigos, onde o que resta dos inimigos do reino de Deus, esse restante será subjugado, e o reino de Cristo, ele virá em sua plenitude. Portanto, se você pensar, mas essa oração pelo rei, ou pelos reis de Israel, ou essa oração por Cristo, ela não deve mais acontecer, porque a obra já foi realizada. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Sim, a obra já foi realizada, lembre do já, mas ainda não. Existem coisas da obra de Cristo que ainda virão, que ainda acontecerão, e nós devemos continuar orando pelo nosso rei, orando pela vitória completa do nosso Messias. Por isso o versículo 9 termina dizendo: ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. É quase que um resumo de tudo o que o rei Davi disse anteriormente. É como se ele estivesse dizendo: orem sempre pelo rei, porque a vitória do rei é a vitória de vocês. Olhando para Cristo, orem pelo reinado do Messias, porque a vitória do Messias é a vitória do povo de Deus. É como se ele estivesse dizendo para a igreja hoje: ore para que o reino de Deus venha. Orem a oração do Pai Nosso: venha o teu reino. Para que Deus responda dos céus e derrote todos os seus inimigos que ainda restam, e o reino de Deus, ele venha completo na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, irmãos, Israel deveria orar por Davi, mas nós devemos continuar motivados, desejosos, vibrando e orando pela consumação do reino do Messias. Então nós podemos refletir de forma prática em nossas vidas e pensar assim: o que nos leva a vibrar? O que tem nos levado a torcer? O que é que mexe com o nosso coração ao ponto de nós fazermos clamores por aquela coisa que está acontecendo? Será que é o seu time aí de algum esporte que você gosta muito? Será que é isso que te faz vibrar? Será que é isso que te faz orar? Será que é uma visão política que você vive por ela como se fosse um próprio Deus na sua vida? E que se a situação política vai mal, você está triste. Mas se a situação política vai bem, aí você está feliz. E suas orações sempre giram em torno desse ídolo. Será que é isso que te faz vibrar? Será que são pessoas, por mais que seja lícito, irmãos, não é errado, Deus ordena que nós oremos uns pelos outros, mas o que te faz vibrar mais na sua vida, acima de todas as coisas, são as pessoas? É o sucesso do seu filho, da sua filha, de alguém que você ama? É o seu próprio sucesso? É isso que te faz orar, vibrar e torcer? É claro que você deve se alegrar com todas essas coisas. Se alegre com o seu time. Se alegre se uma visão política boa começa a acontecer no meio do nosso povo. Se alegre e ore também por tudo isso. Se alegre quando a sua família tiver sucesso nas coisas, quando você tiver sucesso nas coisas. Sim. Contudo, nós devemos refletir, nós devemos pensar se nós temos orado, se nós temos desejado, se nós temos vibrado, se nós temos almejado o reino do nosso Rei, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que é isso que faz o nosso coração ser feliz acima de todas as coisas? Porque se existe alguma outra coisa que nos faz felizes mais do que o reino de Cristo, o nome dessa coisa é ídolo,
O nome dessa atitude nossa é idolatria. Nós colocamos no trono de Cristo algo que não pertence àquele trono. Nós devemos orar para que nós nós despojemos desse trono qualquer coisa que venha roubar o lugar do nosso campeão, o lugar do nosso vencedor, chamado Jesus Cristo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Pai. Queremos orar, assim como ensinou o rei Davi, que venha o Teu reino, Deus. Que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Que enquanto o Senhor nos alimenta, nos dá o pão, enquanto o Senhor nos perdoa e nos livra do mal, que no nosso coração esteja, Pai, que Teu é o reino, que Teu é o poder e que Tua é a glória. Ó Deus, tira do nosso coração tudo aquilo que se levanta, tudo aquilo que substitui a alegria maior das nossas vidas e nos ensina a sermos torcedores, a sermos, sim, pessoas que vibram, que se alegram, que gritam, que sorriem, que comemoram as grandes vitórias do nosso Messias. Em nome de Jesus. Amém.